social afeta nossos relacionamentos, no fim das contas, pro lado positivo e pro lado negativo, né? Hoje a gente vai falar de Ahavá, a gente vai falar de amor hoje. Então, vamos para Parashá, hoje Parashá Vayetchanan, né? Semana da Parashá Vayetchanan, e a gente vai falar um pouquinho de amor, de Ahavá. Eu puxei uma frase da Emily Dickinson aqui, que eu achei bem interessante, que é All I know of love is that love is all there is, né? Tudo que eu sei do amor é que o amor é tudo que existe, né? E essa frase é muito interessante do ponto de vista de que meio que a gente acredita nisso mesmo, né? Hashem é isso, né? No fim das contas. Então, a gente tem uma série principalmente dentro da comunidade judaica, uma série de coisas que criam atritos, vamos dizer assim. Pode ser jeito de pensar, pode ser coisas que acontecem e acabam separando famílias, acabam separando a própria comunidade e tudo mais. E a gente tem vários casos assim, não são únicos, não são exclusivos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como uma família um pouco mais religiosa, que um dos membros decide casar com alguém que não é judeu, né? Como que a família lida com isso, né? Muitas vezes o irmão, sei lá, decide ser contra o casamento e isso sempre é muito complicado, né? Então, como é que a gente lida com essas pessoas, né? A gente às vezes vê outros judeus queimando bandeira de Israel e aí alguns judeus falam, nossa, que raiva disso, né? E o respeito para Israel, né? E aí a gente esquece de ver quem foi que veiculou a notícia em vez de olhar a situação como um todo. A gente não olha a situação como um todo. Enfim, tem vários desses exemplos que acabam gerando essa negatividade, vamos dizer assim, dentro da comunidade por uma série de motivos, seja por credo, seja por achar que deveria fazer de outra forma ou qualquer coisa parecida, né? Então, como é que a gente lida com essa situação em que a gente discorda e às vezes de uma forma muito forte, às vezes a gente vai muito em cima nessa questão, e como que a gente lida com essas coisas, né? Como que a Havá, como que o amor pode ajudar nessa situação, no fim das contas, né? Então, essa pergunta parece um pouco aleatória. Quem leu a Parashá sabe que a Parashá é uma Parashá que não necessariamente fala disso, mas a gente vai entrar nesse aspecto, nesse sentido. Então, a Parashá Vayeler, a gente tem a última mitzvah da Torá, tá? A gente não vai começar com a Parashá que a gente está essa semana, a gente vai começar falando de Vayeler. Aí na notinha, no número 1, eu botei esse passuque aí, que fala da última mitzvah que tem na Torá, né? Que é Devarim 31:19, tá aí. E agora escreverei para vós esse cântico, né? Então, Veatá kitvu lachem et hashirah hazot, né? Então, e agora vocês vão a shirah, a canção, a música, né? Que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O que é isso? O que seria esse cântico? O que é esse cântico que a gente tem que escrever? Essa é a mitzvah. É uma mitzvah de escrever um Sefer Torah. Você escreveu uma Torá, né? Todo mundo tem essa obrigação, tá? Eu tenho que escrever o rolo todo. Não vou entrar nesse tópico, não vou entrar nas alahot de o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Como fazer isso hoje em dia é uma discussão bem interessante, mas vai ficar para outro dia, tá? Então, por que a Torá é chamada de shirá? Por que ela é chamada de canção, de música? Por que ela tem esse aspecto? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta. Tem uma alahá que a gente não aprende Torá em Tisha B'Av. Está chegando, né? Amanhã à noite começa. Tisha B'Av está chegando. Então, por que a gente não aprende Torá em Tisha B'Av, né? Quando alguém está de luto, também você não pode aprender Torá. Tisha B'Av é um luto. Tisha B'Av é um luto, né? Então a gente não pode aprender Torá nessa época. E de onde vem isso? Isso é baseado num passuque em Tehillim, escrito da Vida Amélia, no 2 aí tem o Pekudei Hashem, Yesharim. Então, de absoluta retidão são os preceitos de Hashem, que traz alegria para o coração. Mesamrei Lev, né? Então, traz alegria para o coração. Então, por trazer alegria ao coração, você não pode estudar a Torá nessa época. Mas aí o que a gente
pode dizer das milhares de pessoas que estão no Estivá hoje, por exemplo, e se você perguntar para eles, os jovens principalmente, você vai perguntar para eles que estão no Estivá, que eles estão estudando por anos lá, eles falam, pô, não tô sentindo essa alegria toda não, pra ser sincero, não tô sentindo essa alegria toda. O que dizer quando você não sente essa alegria estudando Torá? Então essas são as duas perguntas principais, vamos dizer assim, de hoje. A primeira é por que a gente chama a Torá de canção, para repetir, e se a Torá traz alegria, por que nem sempre a gente sente essa alegria? Tá? Então, exatamente não, né? Mas há aproximadamente 440 anos atrás, faleceu no dia 5 de Av, tá? A gente está próximo, mas então eu perdi a data, né? Enfim, a gente perdeu o maior cabalista, considerado o maior cabalista de todos os tempos, Arizal, né? Não vou entrar especificamente em Cabala hoje, só vou citar uma coisa que está escrito na Matseiva dele, no monumento que a gente faz para os mortos, né? Ele pediu para escrever o que está aí no número 3, né? É uma tradução, assim, talvez não tenha ficado das melhores, mas enfim. É positivo aceitar a ideia de amar todo o povo antes de começar a sua tefilá. Ou seja, antes de você começar a rezar, ele está falando que é bom você dar uma pensada em que você tem que amar todo mundo dentro do povo. Depois diga em sua mente, aceito a mitzvah positiva de amar o próximo como a mim mesmo e amo todos os meus irmãos e irmãs como a mim mesmo. Essa é a dica que o Ari deu para a gente, uma espécie de uma meditação pré-amidá, vamos dizer assim. Então, muita gente acabou se perguntando por que isso? De tanta coisa que ele podia botar dentro, na matzevá dele para causar esse impacto, vamos dizer assim. Por que exatamente isso? Essa situação de aceitar essa mitzvah do amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o Ari ensinou tanta coisa, por que pensar no amor pelos outros antes da reza seria a coisa mais importante para deixar ali, vamos dizer assim, né? Então, o que isso tudo quer dizer? Essa que é a pergunta no fim das contas, né? Então, nosso objetivo hoje vai ser entender essa conexão. Qual que é a conexão entre amar as pessoas e rezar melhor, por exemplo? Qual é a conexão entre amar as pessoas e o resto das coisas que a gente vai citar? Então, o objetivo é entender a visão judaica de Ahavá, de amor, e como ele se envolve em tudo que a gente faz nas nossas vidas, tá? A Gemara Shabbat 31 aí no 4 diz uma coisa muito interessante. Fala assim: houve um incidente envolvendo um não-judeu que procurou Shammai e disse. Essa história é bem famosa, né? A maioria das pessoas já deve ter ouvido. Me converta contanto que me ensine toda a Torá enquanto eu estiver equilibrado em um... Seria aqui, né? Já tá ligado, né? Enquanto eu estiver equilibrado em um pé. E a gente sabe que o Shammai é aquele cara já mais rígido, né? O que ele fez? Shammai o afastou com sua régua. Shammai o afastou com sua régua. Então, o que é essa régua? Ele era um construtor, então ele estava sempre com uma régua para medir algumas coisas, então ele trabalhava com construção, ele afastou o rapaz. Falou, não, sai daqui, eu não quero essa conversa. E aí o que acontece? O mesmo indivíduo foi até Hillel, ele o converteu e disse, não fará o outro aquilo que é odiado por ti. Isso é toda a Torá. O resto é comentário. Agora vai estudar. Né? Então, essa é a questão. O que é que o Hillel está dizendo? O Hillel está redizendo essa história do amar o outro como a si mesmo. Ele usou uma outra frase para explicar a mesma coisa. Né? Ele falou, não, aquilo que você odeia não faça para os outros. Né? Ou seja, trate os outros como você quer ser tratado. Ou seja, ame os outros como você quer ser amado também. Né? Então, no fim das contas, aí o Rashi pergunta, como assim amar o outro é toda a Torá? A Torá inteira é isso. E aí ele ainda fala uma coisa que é interessante, o resto é comentário. Como que botar tefilim, por exemplo, é um comentário a amar o próximo como a si mesmo, por exemplo? Então, o que isso quer dizer? Os comentários servem para quê, no fim das contas? Quando a gente faz um comentário, tipo aqui agora, o que a gente está tentando fazer? Está tentando melhorar o entendimento de uma ideia. Está tentando ficar mais clara, alguma coisa ficar mais clara, fazer uma coisa ficar mais clara. Então, o resto da Torá converge para esse ponto, de amar o próximo como a si mesmo.
É isso que essa Gemara está falando. É isso? Então, vamos para frente. Vamos continuar. Eu vou fazer um monte de pergunta primeiro, vou deixar todo mundo confuso e aí a gente vai para as respostas. Mas as duas principais a gente já falou. Pirkei Avot, 5. No número 5 aí, Pirkei Avot 4:21. Rabi Elazar Hakapar disse: inveja, luxúria e desejo por honra são capazes de tirar o homem deste mundo. Então essas coisas, elas têm esse impacto direto no mundo que a gente vive. A gente tem um impacto direto, tanto a inveja, quanto a luxúria, quanto o desejo por honra tem um impacto direto, e você nunca vai estar satisfeito se você estiver sempre buscando essas coisas. É isso que essa Mishnah está querendo dizer. Você nunca vai estar satisfeito ou feliz se você sempre buscar essas coisas. E o Rambam, o Maimonides, sobre esse Pirkei Avot que a gente acabou de ler, ele diz o seguinte: isso é porque essas midot, essas características, ou mesmo uma delas, tem a força para destruir a emuná na Torá. Ou seja, essas coisas têm a força de destruir aquela coisa positiva dentro que você tem com a Torá, certo? Então, o que isso tem a ver? Como que essas midot ruins têm esse poder de tirar o seu credo, vamos dizer assim, na Torá, aquela certeza que você tem da questão da Torá, né? Então, o Ramchal, o Moshe Chaim Luzzatto, ele fala, inclusive, que é uma coisa muito interessante. Ele fala que as midot, as características, no Mesilat Yesharim, ele fala, as midot são uma coisa tão básica que se você não tiver elas, você não tem nem como acreditar, você não tem como estudar a Torá. Ou seja, sem essas suas características positivas, você não tem nem como aprender Torá. E as pessoas se esquecem disso e acabam esquecendo de trabalhar as midot. E é isso que o Maimonides está falando aqui, ele está reforçando aqui. Se você não trabalha suas características positivas e está sempre com inveja, está sempre buscando honra, está sempre buscando saciar seus desejos, você esquece da Torá. A Torá deixa de ser uma coisa relevante. É isso que ele está dizendo. Outro Pirkei Avot. Esse Pirkei Avot é muito interessante. Eu não botei tudo aí. Eu já falei dele uma vez, mas eu não botei tudo porque é uma lista longa, tá? Mas está aí para quem quiser dar uma olhada depois. Pirkei Avot 6.6, ele fala sobre os 48 pré-requisitos para você adquirir a Torá como um todo, vamos dizer assim, para você conseguir aprender a Torá. Aí ele fala assim: o estudo da Torá é maior do que o sacerdócio e maior do que a realeza, pois a realeza é adquirida a partir de 30 caminhos, o sacerdócio em 24, mas a Torá necessita 48. E ele começa a listar os 48 caminhos. Pelo estudo, ouvir com atenção, fala própria, falar de uma forma adequada, né? E aí ele vai falando até que ele chega no ponto de falar: você só consegue adquirir se você for amado, se você amar Hashem, então, por aquele que é amado, por aquele que ama Hashem e aquele que ama seu próximo. Então, ele cita 3 vias de amor aí: alguém que é capaz de ser amado, alguém que ama Hashem e alguém que ama o próximo. Então, amar os outros é uma coisa muito bonita. A gente sempre fala disso, né? Mas o que isso tem a ver com todas essas outras 48 formas de adquirir a Torá? A gente sabe, todo mundo já deve ter conhecido alguém brilhante em alguma coisa, que não ama ninguém, que inclusive é uma pessoa muito egoísta, que não acha que as outras pessoas simplesmente atrapalham ela. E mesmo assim, ela sabe muita coisa. De Torá, inclusive. Isso pode acontecer. Então, isso existe no mundo de Torá também. Como que isso? Então, o que o Pirkei Avot está querendo dizer? Se isso pode existir, né? Então, por que a gente tem que amar as pessoas para ter um entendimento melhor de Torá? A gente tem muita coisa aqui e, como eu falei, a ideia é confundir, essas ideias acabam confundindo, né? Então, parece que existe uma conexão entre amar os outros seres humanos, a nossa emuná, nosso credo, vamos dizer assim, nosso entendimento e as nossas convicções em Hashem, no caso, e até para entender Torá. Existe uma conexão direta entre, ou seja, o Ahavá, o amor, está conectado direto com o judaísmo como um todo, que nem a Gemara Shabbat falou. Qual que é essa conexão? Espero que todo mundo já teve esse filme, mas tem um filme chamado As Loucas Aventuras do Rabi Yaakov, que um cara se finge, ele está fugindo
fugindo de um pessoal e ele finge que ele é um rabino. Ele toma o lugar de um rabino e entra numa comunidade. E uma das pessoas que está com ele dá uma dica para ele quando as pessoas começam a fazer perguntas muito difíceis para ele. Ele fala assim: o judeu sempre responde uma pergunta com outra. Então a gente vai fazer isso hoje. A gente vai responder a pergunta com outra, né? A gente tem 2 lugares no Tanar que fazem referência a um livro que é meio misterioso, assim, certo? Que é o livro, o Sefer HaYetzirah, né? O livro dos retos, o livro dos justos. Em Yehoshua e em Shmuel Beit tem essas 2 referências. Vamos lá, no 8. Em Yehoshua fala: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Acaso não está escrito no livro de Yashar, no livro de Sefer HaYashar, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se aproximadamente por um dia inteiro? Então, tem essa referência primeira aí. A Shmuel Beit tem. Esse passo que é muito interessante, mas a gente vai ficar só com o final. Dizendo aos filhos de Judá para aprender a usar o uso de arco e flecha, conforme está escrito no livro de Yashar. Né? Então, a gente tem essas 2 referências. O que é o Sefer HaYashar? Ele não é nenhum desses 24 livros que estão no Tanar. Se você for olhar a lista lá, não tem Sefer HaYashar nesse meio. Então, quem é esse livro? De onde que está esse livro? A gente tem a Gemara Avodah Zarah que responde. Tá? Vamos lá, 9. Aí ele cita Yehoshua, que a gente acabou de ler, e o sol se deteve, ela parou, acaso não está escrito no livro de Yashar. O que é o livro de Yashar? Rabi Hia Baraba diz que o Rabi Yohanan, faltou um N aí, disse: isso é Bereshit, ou seja, é o primeiro livro da Torá, que é o livro de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que foram chamados de justos, Yesharim, como está escrito: morra minha alma da morte dos justos que é entre eles. Tá? A primeira dica na Gemara Avodah Zarah que é Sefer Bereshit, que meu Deus, como é que é o nome? Esqueci o nome em português, enfim. Bereshit. Logo depois tem uma outra interpretação. A Gemara cita uma interpretação diferente. Rabi Elazar diz que o livro de Yashar é Devarim, é o livro que a gente está agora, Deuteronômio. E por que chamaram ele de livro de Yashar? Está escrito. E aí vem a paraxá da nossa semana. E farás o que parece direito, Yashar, e bom aos olhos de Hashem. Tá? Está na paraxá dessa semana. Devarim 6:18. Eu botei no 10, de novo, Devarim 6:18. Então, Va'asita Hayashar. Vehatov Be'enei Hashem. Tá? É assim que tá. Gênesis, isso, obrigado. Para quem escreveu aí. Bereshit é Gênesis. Desculpa, deu um branco aqui na hora. Obrigado para quem botou aí. Então, talvez seja uma referência para Guemará a integridade dos avot e das imaot, tá? Então, pode ser uma referência direta a uma integridade ou é o Sefer Devarim por causa de um pasuk, tá? Por que é que um pasuk, só um trecho que faz o livro de Devarim ganhar possivelmente ganhar esse título, enquanto o livro de Bereshit é todo sobre isso, né? Então, a gente parece desequilibrado, essas 2 opiniões, parecem desequilibradas. A primeira, basicamente, cita o livro inteiro, e a segunda é por um pasuk, na verdade, por uma palavra em um pasuk, né? E o Marchá se incomoda com essa situação e ele faz uma pergunta, ele faz sentido quando falamos dos avot e assim Bereshit recebeu o nome de Sefer HaYashar, porque o livro todo fala sobre esse tipo de integridade, sobre essas pessoas, como essas pessoas lidaram com as coisas nas vidas delas. Mas, por uma palavra em Devarim receberia esse título? Ele pergunta. A palavra também é mencionada em Shemot e Shofetim. Então, em Êxodo e em Juízes também tem essa palavra. Então, por que não são esses 2 aí? Certo?
Então a gente tem várias perguntas e muita confusão, que nem eu falei. Então a gente vai tentar usar o Nachmanides, o Ramban, para amarrar tudo agora e começar a unir essas peças, tá? Aí no 11 tem a explicação do Ramban para o passo que a gente acabou de ler, Devarim 6:18, que é o passo da Parashá dessa semana. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, e se refere ao compromisso a ir além das demandas restritas à lei. A intenção é, desde o começo, Hashem diz para mantermos os mandamentos, testemunhos e leis, como foi comandado. Ou seja, desde o começo Hashem está falando, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E agora está sendo dito, mas agora mudou. É isso que o Nachmanides está dizendo. Agora a situação está mudando. Desde o começo era, aqui estão as regras. Mas quando Hashem fala, farás o que parece direito e bom aos olhos de Hashem, Va'asita hayashar vetov b'nei Hashem, então você faça aquilo que parece bom e reto e justo aos olhos de Hashem. Agora está sendo dito, mesmo aquilo que não foi comandado, você tem que prestar atenção àquilo que é bom e correto aos olhos de Hashem. E aí ele explica, pois Hashem ama a bondade e a retidão de coração. Isso é importante, pois é impossível mencionar na Torá aquilo que deve ser a conduta de todos em todas as situações possíveis. Ou seja, a Torá é finita, a Torá escrita é finita. É impossível estar escrito na Torá exatamente o que você tem que fazer em cada situação. Então, o que o Nachmanides está dizendo aqui é que essa frase está dizendo, olha, os mandamentos são apenas guidelines. São formas de agir. Você vai se basear naquilo para agir numa coisa, para agir numa situação que não está citada diretamente agora. O Ramban está falando uma coisa gigante. Ele está falando que essa frase, esse passuk, muda todo o entendimento da Torá. Muda a visão que a gente tem da Torá. Todas as regras, todas as mitzvot, todas as obrigações, elas são como se fossem dicas, no fim das contas, para indicar qual é a vontade de Hashem. Esse seria o objetivo. O objetivo é você agir dessa forma. Você agir Hayashar ve'hatov b'nei Hashem. O que esse passo está dizendo é o teu objetivo é esse. As dicas estão no resto. O resto são as dicas. Né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente age? Tendo integridade, tendo yashrut, certo? E aí volta a pergunta. É só um verso no livro todo que vai dar esse título de Sefer Hashá? Mas a verdade é que esse verso, esse mero verso aí que a gente está lendo, redefine toda a Torá. Esse passuk redefine toda a Torá. É muito mais do que essas 613 mitzvot, vamos dizer assim. A gente olha e fala assim, às vezes as pessoas perguntam, quantos mandamentos vocês acreditam que exigem? Eu falo, 613. A pessoa fala, nossa, é muito. Você está achando que é muito? Mas o Ramban está dizendo aqui, cara, isso é só o começo. Tá? Não é nada isso. Esses mandamentos, eles são só os nomes dos capítulos. Vamos dizer assim. A gente tem 613 capítulos e tem páginas e páginas e páginas em cada capítulo desse. Certo? Então, de onde vem todo o resto? Vem de dentro de você. É isso que o Nachmanides está dizendo. Vem da sua habilidade de observar a situação e falar, peraí, tem um jeito certo de agir aqui. Certo? Então, por que a Torá é chamada de Shirah? Eu perguntei no começo. Por que ela é chamada de música, de canção? E aí o Rav Goldwich, ele explica, Rabbi Chaim Yaakov Goldwich, ele explica que ele foi um dos Talmidim do Hazonish, né? E ele foi Rosh Yeshiva da Kerem Be Yavne, no sul de Israel, que é próximo a Ashdod, tá? Então ele pergunta o seguinte, na verdade ele explica o seguinte, o que é uma música? Ele pergunta. Quando alguém escreve uma música no papel, podemos ouvi-la?
Você pode pegar o papel que está escrito a música, botar no seu ouvido e ouvir a música? Não, não pode. As notas são apenas símbolos, explica o Ravi Goldberg, que dizem o que tocar. Mas a música, para existir de fato, deve vir de você. Ou seja, não adianta nada o Brahms ter escrito lá as belas, todas as músicas dele, o Beethoven ter escrito todas as sinfonias, não tem ninguém para tocar. Continua em silêncio aquele papel. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Se ninguém tocar, não tem música. Né? Então, a gente tem que lidar com os símbolos da Torá. Se a gente fizer uma referência direta, quais são os símbolos da Torá? São as mitzvot. São as 613. Então, para saber como fazer a música nós mesmos. Então, quando eu falo assim, a gente tem que estudar a Torá. Tem que estudar a Torá para você saber ler a música. Se você não sabe ler a música, não adianta de nada. Certo? Então, Terrilim, David Ameller, o que ele diz? Que os estatutos da Torá trazem alegria. Né? Alegria para o coração. Mas eu não estou sentindo essa alegria enquanto eu estou estudando. Se você não está tocando a música, certo? Se você não está tocando a música, ela permanece em silêncio. Então não tem como você se alegrar com a música se a música não está tocando. Tem muita gente que fala, eu só consigo fazer certas coisas ouvindo música. Porque eu fico alegre. Porque me motiva. Sim, se você bota seu fone de ouvido, por exemplo, e não toca nada, a não ser que o silêncio te motive, não vai rolar. Certo? Então, a música, a Torá permanece como símbolos na página, certo? Então, a música ela tem que vir de você, ela tem que vir de todos nós. Então, cada um tem que tentar se transformar num Isha, no Meshá, Yashá, Yashirá, sei lá. Certo? Então, você tem que ser uma pessoa reta, você tem que buscar essa integridade. Certo? Tem que sempre se trabalhar para ser um homem ou uma mulher de integridade. Né? Os pensamentos de dar um jeitinho ou driblar certas regras, às vezes a gente fala, fulano está tentando driblar a regra. Mas isso não é um pensamento judaico no fim das contas. Certo? Então, isso não mesmo que muitas vezes a gente aceite esse tipo de comportamento, isso não é um pensamento judaico. A gente tem que viver com yashrut, com essa integridade. E o que é isso? Vamos lá para a definição. É você estar disposto a fazer o correto, mesmo que esse correto cause desconforto. Tá? Então, mesmo que seja chato, então você está disposto a fazer o que Hashem quer de você, mesmo que você tenha predisposição a fazer outra coisa. Mesmo que seja mais confortável eu fazer outra coisa, ou deixar de fazer a coisa. Né? Isso é integridade na Torá, vamos dizer assim. A moralidade envolve essa convicção de fazer uma coisa porque é certo. E não porque é simples, ou não porque tá fácil. Às vezes a coisa certa é fácil, melhor, né? Mas às vezes não, às vezes ela é desagradável, mas tem que ser feito. Né? Então, não, porque não é por se sentir bem ou porque você não quer ter o trabalho, certo? Então, Rabi Belsky, ele conta uma história que é muito interessante, que um rapaz chega para ele e pergunta assim, eu tenho essa ideia aqui de investimento e tudo mais, e aí quando você vai analisar o investimento, ele fica naquela coisa meio cinza, assim, você não sabe se pode ser legal, mas às vezes não é moral o que a pessoa está fazendo, né? E aí o Rabi Belsky perguntou assim, você acredita que em Rosh Hashanah Hashem define o quanto você vai fazer de dinheiro? Acredito, está na Gemara isso. E ele fala, então você tem certeza que Hashem quer que você faça esse dinheiro dessa forma que não está muito claro se é certo ou não? Né? Então essa pergunta ela é válida nesse caso, né? Aí, ó, Tamara mandou uma frase que é perfeita. Certo é certo, mesmo que me prejudique. O errado é errado, mesmo que me beneficie. Sim, exato. Então, voltando às perguntas sobre a Havá. O que isso tudo tem a ver com a Havá? A gente falou de música, já falou de integridade e agora. Uma das razões,
E assim, não estou dizendo que é a única, eu duvido que seja a única razão para o que está escrito na Matseva do Arizal, tá? Mas uma das razões possíveis é Ahavá, o amor ao próximo, é a fundação, é a base de tudo. A gente faz porque a gente sabe que não é tudo sobre nós, não é tudo sobre eu. Tipo, o mundo não gira em torno do meu umbigo, certo? Então, quando eu não estou limitado a mim mesmo, ou você não está limitado a si mesmo, você pode se livrar de qualquer bloqueio espiritual e emocional que impediria você de alcançar Hashem. Se eu não me limito, eu alcanço qualquer lugar. Todo mundo já deve ter visto isso. Isso ou passado por isso. Se você falar eu não consigo, você não consegue. Mas se você falar eu consigo, às vezes você faz uma coisa que muita gente considera impossível. Então, se você ficar falando, não vai rolar, não vai rolar. Certo? Então, o que o Ari estaria dizendo com isso é, se você não se limita a você, se você entende que o outro existe também, você consegue chegar mais próximo de Hashem durante o seu tefilá. É isso que ele está dizendo. Então, não existe esse bloqueio emocional e espiritual que te impediria de alcançar os céus. Isso é importante para tefilá, para a reza. E o que Hillel quer dizer com aquela ideia de o grande objetivo é o amor, no fim das contas? Nosso grande objetivo é amar o outro, né? E o resto é comentário. Então, eu perguntei, como é que definir um comentário? Como é que é mesmo usar um comentário para amar o próximo como a si mesmo? Todas as mitzvot são feitas com esse fundo de ahavá, com esse fundo de amor. É isso que ele está querendo dizer. A integridade que nos leva a fazer a coisa certa. É esse amor. Certo? Então, se a gente está falando, se o certo é você fazer o que e achar vetov bene Hashem, então o que é correto e bom aos olhos de Hashem, se amar o próximo é correto e bom aos olhos de Hashem, e isso é toda a Torá, então isso é a definição de integridade. Tá? Então, a única forma de amar alguém, como é que é? De maneira sincera, é impedir que o seu eu bloqueie essa relação, bloqueie esse relacionamento. Impeça isso. Né? E era isso que ele queria explicar aqui. Ele fala, se você não pensar em amar o próximo, você está se bloqueando. Você está criando uma parede entre você e Hashem e entre você e os outros também. Né? Então, e a conexão com aquele Pirkei Avot lá que a gente falou? Cadê o Pirkei Avot? Aqui. Que a inveja, a luxúria e o desejo por honra são capazes de tirar o homem desse mundo. O que tem a ver? Mesma coisa. Se o foco é só em você, em realizar seus desejos, em querer ser o bonitão, em ter inveja porque o outro tem uma coisa que você não tem, se o foco é só você, você acaba ficando cego para as midot, para suas características, para se emunar, no fim das contas, e para bitahon, para o seu entendimento de Torá, para o seu entendimento na Torá e seu relacionamento com Hashem, e para a sua segurança que você tem isso. Você acaba perdendo isso. Isso é emuná e bitahon. Então, a mesma coisa para aquele que busca o conhecimento de Torá, que a gente falou. Ser amado, amar Hashem e amar os outros, é necessário para você buscar, para você adquirir conhecimento de Torá. Não é possível ver tudo da Torá sem que você veja o outro. É impossível, é isso que a Mishnah está falando. É impossível você enxergar a Torá como um todo se você não vê o outro, se você não vê o lado do outro. Se você não é capaz de estar no lugar do outro. Então você tem que estar aberto para essa verdade, vamos dizer assim. Para aprender melhor, para rezar melhor e fazer todas as mitzvot com sinceridade. Isso é, quando a gente fala Lechem Shemaim em nome dos céus, quando você faz uma coisa em nome dos céus, é com esse amor que você está fazendo. É com essa integridade. Você faz o certo porque ele é certo. Tá? E não é porque é bom, porque eu estou me sentindo bem. Mas é uma coisa muito acima de mim. Uma coisa que vai além de mim. Afeta os outros, afeta o mundo, às vezes. Né? Então vamos tentar ser mais realista agora. Né? Muitas vezes a gente ouve
eu amo tal pessoa, ou eu amo tal coisa, né? A gente vê o amor como uma coisa direcionada, assim, a gente vê uma coisa como uma coisa entregue, né? Tipo, eu estou entregando um negócio aqui. Mas essa não é bem a visão da Torá, tá? O objetivo é se transformar, o objetivo da Torá, no fim das contas, é eu me transformar em alguém que ama os outros. Não eu tenho amor por alguma coisa, é eu amo os outros. Não é uma coisa possessiva, certo? Então não é uma coisa externa só, é uma coisa interna e externa. E aí o Rav Kook explica, eu acho que eu botei aqui, deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. No 12. Nossa alma unificada é tão forte que derruba muros de ferro, montanhas e montes. Ele está falando aqui que existe uma Neshama que é conectada entre todos nós. Ela não tem final, ela não tem limite. Esse amor contido na Neshama deve expandir, ou seja, essa Neshama unificada tem esse componente de amor e ele tem que ser permitido, a gente tem que permitir essa Neshama expandir essa porção de amor. É impossível contê-lo. Se você tenta, você vai se frustrar. Nossos sentimentos por todas as pessoas deve ser o desse amor expansivo, que inclui a todos, que apoia e dá a vida. Ou seja, esse amor inclui todo mundo, dá apoio para todo mundo e dá vida para todo mundo. Isso deve ser levado para as nossas vidas. Todo mundo tem que internalizar isso. Amar nossos irmãos judeus nos obriga a amar todos os seres humanos. E aí ele fala uma coisa que muita gente às vezes deixa para lá. Pois se descobrirmos ódio por qualquer população, isso indica que os nossos neshamot estão afetadas por toda a névoa e sujeira circundante. Ou seja, ele está falando aqui uma coisa. O amar o próximo pode começar de um jeito, mas ele tem que se expandir para todo mundo. Então, o Rav Kook está dizendo que o amor que a Torá exige de nós é um amor que nos transforma naqueles que amam toda a humanidade. É isso que ele está dizendo. O amor, por definição, é expansivo, segundo ele. Não pode ser e não deve ser contido. É claro, isso é importante. É evidente que você vai amar mais as pessoas que estão próximas de você, sua família, sua comunidade, e a mishpachá, e a família que é o povo. Mas isso não pode parar aí, tem que continuar expandindo. Tá? Então, a família é mais importante, né? Mas ainda assim, não se pode odiar ninguém, é isso que ele está dizendo. E sim amar, você tem que deixar o amor aumentar. Então, segundo Rav Kook, você tem que ter a Ahavat Israel, e se você acha que tem a Ahavat Israel, mas odeia outras pessoas, você não tem. Você não está permitindo isso acontecer. Você não está se transformando numa pessoa que ama a humanidade. Então, voltando à pergunta do começo. A gente falou, eu dei aquele exemplo de uma pessoa de uma família religiosa está casando com um não judeu e alguém da família foi veementemente contra. Se você está reclamando a partir de um pensamento negativo, por ódio ou por qualquer coisa parecida, está errado. Mas se você está indo pela ideia de que existe um porquê disso tudo, óbvio, você continua amando a pessoa, mas você não pode arredar o pé se você acredita que aquilo é verdade. Mas você tem que continuar respeitando e amando aquela pessoa. Se é seu irmão, sua irmã, seu irmão, não importa. Você não precisa aplaudir a pessoa, porque você não concorda com aquilo. A mesma coisa que da política. O Farley falou aqui no começo, vamos discutir política. Discutir política hoje em dia dá briga. Mas tem que continuar existindo respeito e amor entre as pessoas, independentemente se você concorda ou não, certo? Então, se for por ódio, se você está brigando simplesmente por ódio, isso é treif, vamos dizer assim, não é caché, tá? Não é judaico. Você tem que amar todo mundo.
mesmo se a pessoa faz coisas que você não concorda. Tá? Isso não é dizer que você tem que concordar com todo mundo. Amar os outros não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o outro diz. Tá? Então, por que não, você só não fala Mazel Tov e pronto para a pessoa? Se você acredita que o que ela está fazendo é errado. Mais uma vez, só porque você ama alguém não quer dizer que você tem que concordar com tudo e abandonar os seus valores. Tá? Então, tem uma frase que meu pai me disse. Eu e meu irmão, a gente brigava muito quando era menino, muito mesmo. Quando meus pais se separaram, a gente quis separar também, eu e meu irmão. Queria ir cada um para um canto. Mas meu pai acabou puxando a gente para um canto e falou uma coisa que me marcou e, assim, como ele é a minha referência nesse caso, eu vou citar ele aqui. Vocês são irmãos, ele disse. Vocês não têm que concordar em tudo, mas devem se respeitar e se amar. A gente não tem que concordar em tudo, mas tem que ter respeito e amor, não importa. Então, isso tem que ser feito, obviamente, com sensibilidade. Não é só porque você não concorda com a pessoa que você vai falar, você é um idiota, você está errado. Não. Tem que ser sensível também. A pessoa não está tomando aquela decisão à toa, às vezes. Às vezes ela pensou muito naquilo e sofreu muito para tomar aquela decisão. Se você puder explicar e tentar, não sei, mudar a situação, tenta. Mas se só vai gerar conflito, não adianta. É melhor não fazer, é melhor respeitar. Aliás, é sempre melhor respeitar. Então, a verdadeira Ahavat Israel tem que se espalhar pela humanidade, que o Rav Kook falou. Esse amor, amar o próximo como a si mesmo, tem que ser para todo mundo, certo? Mas isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o outro fala. Isso tem que vir de um lugar de Ahavá verdadeiro, de amor verdadeiro. Tá? Tem uma história de uma Rebbitzin chamada Heni Machlis. Ela era de Israel, né? Ela tem umas histórias muito interessantes. Tem um livro, eu esqueci de anotar o nome do livro aqui. O Farley falou que ele estava brincando. Sim, ele estava brincando. É verdade, isso, estava brincando. Não era uma brincadeira na hora, tá? Só para deixar bem claro. A Rebbitzin Heni Machlis tem... A filha dela terminou de escrever... Acho que é uma das filhas dela escreveu uma biografia e ela conta uma história que é muito interessante, que é no dia enquanto estava tendo a chuva dela, quando ela faleceu, né? Várias das alunas foram visitar e tudo mais, e tem essa história específica dessa moça que foi até lá. Uma das filhas viu a moça entrando, e ela já estava casada, já tinha filhos, e essa filha levantou prontamente e foi falar com essa moça, falar, minha mãe te amava muito seus filhos e tal, sempre quis o bem de vocês, não sei o que, não sei o que. E essa moça se sentiu super bem de ter ido lá. E aí passaram-se alguns minutos, ela sentou, chegou uma outra moça, e a mesma filha levantou e fez a mesma coisa com a outra moça. A minha mãe te amava muito seus filhos, etc. E aí, por algum motivo, no começo, a primeira moça pensou, pô, eu achei que eu era especial, mas ela pensou, não é uma conversa mole isso que está acontecendo. Essa mulher realmente era assim, ela realmente tinha essa capacidade de amar todo mundo. Eu conheci ela e eu sei que ela conseguia fazer isso, certo? Então, essa história marca muito isso. Tem pessoas que realmente conseguem fazer isso. E essas são espelhos, são pessoas que a gente tem que se espelhar, a gente tem que aprender com elas. Então, você acha... Muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. E às vezes eu já ouvi isso. Você acha que você vai conseguir amar todos eles? Né? Amar não é uma coisa matemática. O amor não é uma coisa matemática. Isso que o Rafa está explicando. Não é uma coisa exata. Você pode não ter paciência para todos eles. Paciência já é uma coisa já é mais difícil. Mas amor é outra história. Né? O amor se espalha, é isso que o Rav Kook está falando. Ele aumenta, a tendência dele é sempre aumentar. Se você está disposto a deixar ele solto, ele vai sempre aumentar. Então, o Sefer Devarim é chamado de Sefer Yashar, segundo a Gemara, sim, só por causa de um passuque, que é o passuque dessa semana. Você vai fazer aquilo que é certo e bom aos olhos de Hashem. A gente não pode achar que seguir a Torá
é uma coisa que acontece só porque a gente sabe ler a música, tá? Você tem que tocar a música. Não adianta você saber ler. Ela pode até tocar na tua cabeça, mas ela não está acontecendo de verdade, certo? É fazer mais do que está escrito, que nem o Urambano falou, né? Aquelas coisas, as 603 são nome dos capítulos, são os nomes dos capítulos, tá? É fazer mais do que escrito, é ouvir a mitzvah, ouvir a ideia por trás da mitzvah e entender o que Hashem quer. E buscar isso. Esse é o poder de Ahavá, esse é o poder do amor. Aí tem aquela frase, amor vence tudo? Depende de como você está usando isso, né? Mas ele não é sempre capaz de determinar a coisa certa, mas ele é capaz de determinar como responder e reagir em todas as situações. Esse que é o poder do amor. Como você responde e reage a todas as situações que passam pela sua vida. Aí eu botei no finalzinho uma frase do Eliyahu Dessler, que é um dos cabeças do movimento de Mussar, um dos caras que botou para frente o movimento de Mussar. Ele fala, Ahavá é consequência do doar. Quando uma pessoa doa, é como se ela estivesse dando parte de si. Ele, portanto, ama o receptor, pois ele encontra naquela pessoa algo dele próprio. Se eu te dou alguma coisa que é minha, eu me reconheço em você. É isso que ele está falando. Se seu doar assume grandes proporções e ele entrega Hesed, Hesed é bondade em português. Hesed para o seu próximo em abundância, ele se verá incluído inteiramente no outro. Ou seja, se você é bondoso com o próximo, se você age de forma correta com o próximo, você se vê no outro. Então ele será capaz de amar o próximo como a si mesmo. Completamente como a si mesmo. Sem nenhuma distinção. Então, que a gente possa ter a Ahavat Israel e que isso possa se espalhar por toda a humanidade. E eu fico por aqui. Obrigado pela paciência, por todos os comentários aí. Vou abrir agora para conversas e dúvidas, e discussões, e brigas, e críticas também.